Estamos de volta aqui com o nosso Economia. E agora? E a gente abraça você que está em Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, você que está em Patinga no Vale do Aço, em Governador Valadares, região leste de Minas, você que está em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, todo mundo acompanhando o nosso programa. E agora, a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre democracia e economia, já que nesta semana tivemos o bicentenário da independência do Brasil. Comigo é o presidente da AC Minas, professor José Anchieta. Professor, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui na nossa casa, aqui no Economia Agora. Hoje a gente preparou até um espaço aqui mais agradável, eu chamo aqui do varandão aqui do nosso Economia Agora, para a gente falar de um assunto que acabou sendo muito complexo nos últimos tempos, que é discutir a democracia. Muito bem. Em nome da Associação Comercial de Minas, eu agradeço o convite. Cá estamos pela segunda vez e vamos começar pelo momento, não é? 7 de setembro de 2022, o Brasil celebrando 200 anos de independência. Uma riquíssima história, né? E que mostra um Brasil que tem uma história absoluta completa em termos de formação. O Brasil dos silvícolas, dos índios, o Brasil, lá no princípio, o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil república e o Brasil que temos hoje. O tema do momento é democracia. Nós estamos celebrando 200 anos de independência, mas mais do que isso, estamos celebrando um momento de extraordinária valia, de extraordinária responsabilidade para os cidadãos, e o mundo empresário que aqui represento tem como preocupação da hora a defesa da democracia, que no fundo é defesa da sociedade e que no fundo acaba sendo defesa das próprias relações sociais, negociais, da paz e da harmonia na sociedade. Professor, quando alguém faz um ato contra a democracia, ou de certa forma tem um posicionamento de que a democracia precisa ser repensada, a democracia ela está sempre atualizada, mas ela nunca pode ser questionada, na minha opinião. Qual que é a análise que o senhor faz? Todos aqueles que criticam a democracia sem todavia dizer o que é que se teria para colocar no lugar dela. E já que estamos em Minas Gerais, é importante chamar a atenção dos mineiros para este ponto. Minas Gerais sai sempre na frente. Foi assim no tempo das sedições, no tempo da Inconfidência Mineira, foi assim na República, foi assim na construção de Brasília com Juscelino, foi assim mais recentemente com a chamada Nova República, que resultou na Constituição de 1988, considerada, né, a chamada Constituição Cidadã, na palavra de Ulisses Guimarães. Minas acorda cedo, eu quero com isso chamar a atenção para um fato. 7 de setembro de 2022, discute-se democracia em véspera de eleições. Mas Minas acorda cedo. Exatamente no ano passado, portanto no dia 7 de setembro de 2021, a Associação Comercial de Minas, liderando também em conjunto com outras instituições, fez nascer e está registrado em cartório o chamado Segundo Manifesto dos Mineiros, que prega a democracia. Prega a democracia apontando para os defeitos que o Estado brasileiro neste momento tem, que é exatamente uma democracia apenas na aparência. Nós queremos, para que o Brasil de fato seja um país democrático, nós queremos que o Estado brasileiro seja repensado. O Estado brasileiro precisa de uma reforma. Reforma do Estado, eu chamaria de reforma continente. Mas esta reforma continente é feita de várias reformas que eu chamo de reformas de conteúdo, não é? É preciso reformar o sistema eleitoral? Claro que é preciso reformar o sistema eleitoral.
É preciso a reforma educacional, só a educação transforma. É preciso uma reforma tributária, é preciso uma reforma orçamental. Nós precisamos de um orçamento público em cujo orçamento caiba ao Estado brasileiro e não o contrário. Um Estado que padece visivelmente de obesidade, eu diria de obesidade mórbida, e o Estado vai cada vez ampliando o orçamento e, portanto, endividando o próprio país, na medida em que, na gestão do dinheiro público, o último lembrado é o cidadão. E isto é uma democracia apenas na aparência. Isto é uma defesa da democracia. Por favor, não façam leitura de outra mensagem. Legal, é interessante ter essa abordagem, porque é muito simplório dizer que a democracia, temos que, somos contra a democracia, que volte à ditadura, né, como já tivemos, infelizmente, e neste dia 7 de setembro a gente está vendo aí algumas manifestações que infelizmente dizem isso. E, na verdade, quando a gente pensa que a discussão da democracia ela é constante. E aí, é legal demais quando eu vejo esse manifesto. Eu acompanhei esse manifesto que fez um barulho danado no ano passado e a gente está trazendo esse ano também, porque esse manifesto pela democracia, ele não quer dizer que a gente concorde com todos os trâmites. Ele é uma possibilidade de se repensar. E uma coisa, e aí quando eu falo com alguém que representa o empresariado, né, representa aquele que batalha para pagar a conta da turma e gera empregos, essa turma está tendo que carregar uma máquina que é pesada demais, né? Pois é, mas vamos lá a partir de novo do termo democracia. Discutir a democracia é democrático. É preciso discutir a democracia. Democracia não é uma coisa pronta. Democracia é necessariamente um Estado que necessita ser revisitado nas várias manifestações da vida. Democracia tem que ser inclusiva, democracia tem que ser discutida todos os dias. A democracia é da palavra livre, mas no sentido construtivo. Quando se adota ideias ou quando se pretende patrocinar ideias que faz a defesa da força, pela força não se constrói democracia. Parece inacreditável, mas a rainha Elizabeth II morreu. Aos 96 anos, ela deixa um legado no seu reinado e é um cenário sempre que a gente sempre acompanhou, talvez distante, mas que sempre tem uma relação com a economia. Os ingleses com os argentinos, os ingleses com os brasileiros. Como fica a economia britânica com a morte da Rainha Elizabeth? Será que na prática isso tem alguma reação ou relação? É o que a gente vai saber nessa entrevista muito interessante que fizemos aqui com um professor de Relações Institucionais e Internacionais. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui o professor Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no programa e nesse dia em que a gente lamenta a morte, né, da rainha e que, de certa forma, modifica um cenário que a gente, claro, vai trazer aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Fabiano, por mais esse convite. Infelizmente, nós temos que falar sobre uma notícia desagradável, né, que foi o falecimento da Rainha Elizabeth II, aquela que mais tempo ocupou a cadeira de monarca do Reino Unido, que teve um papel muito importante em toda a história do país, sobretudo no que se refere à questão econômica da Inglaterra. Então, vai ser interessante a gente poder falar um pouco sobre esse fato que aconteceu no dia de hoje. Pois é. Para a gente começar, antes até de entrar por esses pormenores da economia, professor, e aproveitando a sua análise sempre muito atenta, né, à questão internacional e econômica, mas eu estava acompanhando aqui, né, a notícia
chega ainda todo mundo, né, tentando entender, tentando digerir, né, porque é uma figura daquelas que você não imagina, né, dar uma notícia, né, da morte dela, porque aquelas pessoas que pareciam ser imortais, né? E de repente vai ter todo um cerimonial, né, para até o sepultamento, que é um negócio gigantesco, né? São várias as cerimônias e algo talvez que a gente, nesse mundo recente, né, desse novo século, a gente não tenha visto ainda, né? Pois é, a última vez que nós tivemos a substituição do monarca inglês foi há 70 anos atrás, quando o rei George, pai da rainha Elizabeth II, faleceu, né? E ela teve que ascender ao trono. Então nós, não, né, nós que temos menos de 70 anos, não vimos ainda a troca do monarca inglês. E certamente vai ser um processo bastante longo, duradouro, não tem uma previsão de quanto tempo isso vai durar, ainda mais que a rainha estava isolada, né, em um dos palácios de férias que a coroa inglesa tem. Então, nesse sentido, o traslado do corpo, o processo de funeral, tudo isso leva bastante tempo. Mas é importante a gente considerar que o trono inglês não está vazio. Nas regras, né, protocolares do trono inglês, assim que um rei ou uma rainha morre, automaticamente o seu sucessor natural começa a ocupar o trono. Então, nesse momento, embora não tenha havido ainda a coroação de um novo rei, quem responde pela monarquia britânica é o rei Charles III, né, filho da rainha Elizabeth II, que já tem mais de 70 anos e que é o sucessor natural da sua mãe aí nessa linhagem monárquica na Inglaterra. Interessante, professor. E quando eu me referia a essa questão, né, do cerimonial que a gente, no mundo, né, nesse novo século, a gente não viu, porque realmente a gente não acompanhou, né, nada parecido em nenhuma outra, né, a gente não tem uma referência que se compare ali, né, a esse momento que os britânicos, eles têm uma devoção à rainha, né, devoção à monarquia, tem toda uma questão específica. E tem uma relação também, professor, que é uma relação que passa pelo bolso. Desde 1952, quando a ainda jovem Elizabeth sucedeu o pai no trono, a economia do Reino Unido é 5 vezes maior, mas perdeu importância no mercado, no comércio global. Em 1960, o país respondia por quase 9% das exportações mundiais, agora a participação é um pouco mais de 2%. Ou seja, apesar dessa devoção, qual que é a relação? A gente faz esse caminho aqui, né? Mas será que a gente pode realmente associar a monarquia a qualquer questão econômica ou aquele ditado que a gente tem uma mania de dizer, fulano não manda muita coisa, é tipo a rainha da Inglaterra, a gente costuma dizer isso no Brasil, né? Como é essa relação? Como essa relação em termos de economia, em termos de política, do primeiro-ministro, que vem numa crise danada, né? E nesse momento uma crise de sucessor também. Ou seja, como é que é essa relação, monarquia e o primeiro-ministro? Bom, diferentemente da Inglaterra do século XIX, que tinha uma rainha ou um rei que coordenavam todas as ações do Estado no plano internacional, a rainha Elizabeth já entrou num quadro onde se instalou uma monarquia constitucional. Então, de forma muito clara, a rainha não tem a capacidade de ser chefe de governo. Ela é, na verdade, a chefe de Estado, que é a representação diplomática do Reino Unido. Então, ela não tem muitas capacidades, ela não tem muita jurisdição no que se refere à administração do país, né? Aquilo que a gente chama de chefia de governo. Essa capacidade é atribuída ao primeiro-ministro, que, inclusive, nós temos uma nova primeira-ministra, Liz Truss, né? Que já recebe o país com uma série de demandas e de importantes considerações a serem feitas no momento em que a Inglaterra está passando por uma crise bastante acelerada do ponto de vista do acesso a uma série de insumos, principalmente energéticos, e também no que se refere aos preços, né? Eles estão vivendo nesse momento uma trajetória crescente dos índices de inflação.
Então, para que fique bastante claro, a rainha, nesse modelo chamado de modelo de Westminster, né, que é um modelo de uma monarquia constitucional, ela tem muito mais funções cerimoniais, simbólicas e até na diplomacia. Então, ela é a representante externa do Reino Unido, mas ela não tem capacidades administrativas dentro do seu país. É evidente que os primeiros ministros, e 15 primeiros ministros passaram pela liderança e pela autoridade da Rainha Elizabeth II, eles contaram muito com essa sabedoria, com a experiência que a rainha tem, né, tinha, na verdade, em conduzir a política daquele país. No entanto, as suas funções elas são restritas a protocolos, a formações diplomáticas e não estão muito relacionadas ao próprio desenvolvimento econômico do país, que é uma atribuição direta do primeiro-ministro. Fica o pesar pela passagem da rainha e o nosso Economia Agora vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para você e a gente se fala numa próxima edição. Valeu!